Fala, futuro militar! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Física Total em parceria com o grupo SpaceX Brasil. Toda semana temos novos vídeos de resoluções de questões SpaceX. E eu queria convidar você que ainda não está inscrito no canal para dar um clique aqui do lado. É rapidinho, basta um clique e você se inscreve e fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. E toda semana, fique tranquilo, teremos novos materiais para ajudar na sua preparação. Vamos papirar, hein? Acompanhe o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que atormenta muitos futuros militares, porque só a partir de 2011, um dia desses, é que começou a cobrar eletricidade à prova do SpaceX. Por conta disso, muita gente que quando se prepara em cursos pelo Brasil afora, reclama que a prova é no meio do ano, é ali em agosto, e a maioria dos cursos só vê eletricidade no finalzinho do curso. Fica meio apertado, meio rápido. E como a eletricidade é o assunto visto no terceiro ano, e muita gente, infelizmente, estudou em escola pública ou em escola que não deu um terceiro ano muito bem dado, a eletricidade é um conteúdo que afugenta e aperreia muita gente. Eita, aperrear é uma coisa bem do Nordeste, né? Vamos juntos. Aí o que acontece? A gente vai ter uma série de vídeos aqui no canal de aulas mesmo, de eletrodinâmica, de eletrostática e de eletromagnetismo. Hoje a gente vai fazer 3 questões de eletrodinâmica e em cada uma delas eu vou dar uma explicação, ok? Acompanhe aqui a nossa primeira questão. SpaceX 2011. Um fio de cobre possui uma resistência R. Um outro fio de cobre com o triplo do comprimento e a metade da área da seção transversal do fio anterior terá uma resistência igual a... Olha aí, futuro militar, essa questão fala sobre comparação de resistores, na verdade de resistências elétricas. Atenção, a definição de resistência elétrica R é que a resistência R pode ser obtida pela divisão entre a diferença de potencial U e a intensidade de corrente I. U aqui é a diferença de potencial, cuja unidade é o volt, e I aqui é a intensidade de corrente, que é dada em ampere. Intensidade de corrente, cuja unidade no sistema internacional é o ampere. Então, quando você divide U em volts por I em ampere, você encontra a resistência, e a resistência é dada no sistema internacional de unidades em ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Ohm, que é uma unidade, é George Simon Ohm. George Simon Ohm mostrou que a resistência também depende do material de que é feito o resistor e de suas dimensões. Se você tiver aqui um resistor cilíndrico, acompanha aqui, futuro militar, o comprimento, que é a distância entre as bases, essa medida aqui, eu chamo de L. E a área da seção transversal ou da seção reta, essa aqui, ó, a gente chama de A. Para cada material, a gente associa uma constante chamada resistividade, cujo símbolo é uma letra grega que lembra o P. O nome dessa letra grega é Rho, e ela significa resistividade. E a resistividade está diretamente relacionada com a maior ou menor dificuldade para a passagem de portadores de carga pelo condutor. Então, quando você junta tudo isso numa única expressão, a gente tem que a resistência R é dada por Rho, que é a resistividade, multiplicada pelo comprimento L, dividido pela área da seção A. Resistência elétrica pode ser calculada como Rho vezes L dividido por A. Perceba que quanto maior o valor de L, maior o valor da resistência. Quanto maior o valor de A está dividindo, menor é a resistência. Então, a gente pode escrever que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento L e que a resistência elétrica
é inversamente proporcional à área A. Atenção com isso, porque se você gostar de proporções, é muito fácil de resolver questões como a questão que caiu em 2011. Olha só o que é que ele diz. Ele diz que são dois fios. O fio 1, ele diz que a resistência 1 é igual a R. E ele diz sobre o fio 2 algumas informações. Ele diz que o fio 2 tem o triplo do comprimento. Então, ele está dizendo que L2 é igual a 3 vezes L1. E diz que a área é metade da área do fio 1. Então, a área 2 é igual à área 1 dividida por 2. Diz que são dois fios de cobre, então o material é o mesmo, a resistividade dos dois é a mesma. Ora, lembrando que R pode ser escrito como ρ, que multiplica L sobre A, eu posso escrever que a resistência 2 é igual a ρ, que é igual para o fio 1 e para o fio 2, vezes o comprimento L2 dividido pela área 2. Quando você substitui no lugar de L2 3 vezes L1, você fica com ρ, que multiplica 3 vezes L1, isso dividido pela área 2, que é a área 1 dividida por 2. Como você deve lembrar lá de matemática básica, divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você pode então escrever que R2 é igual a ρ, que multiplica 3 vezes L, que multiplica o inverso de A1 sobre 2. Então, isso fica 2 sobre A1. Aqui o L é o L1. E você fica, então, que 2 vezes 3 é igual a 6, que multiplica ρ, que multiplica L1, que multiplica A1. Ora, ρ é o mesmo para 1 e para 2. Então, ρ vezes L1 sobre área 1 é resistência 1. Daqui, então, eu posso dizer tranquilamente aqui no cantinho embaixo que R1 vezes, isso aqui é R1, vezes 6 é igual a R2. Ou seja, R2 vai ser igual a 6 vezes R. A alternativa correta, letra E, de eita, poxa, quase que não coube ali no vídeo o finalzinho da questão. Mas é isso aí, militar. Missão dada, missão cumprida. Vamos papirar. Veja a próxima questão. SpaceX 2011. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. A intensidade dessa corrente é de... Olha aí, futuro militar, uma questãozinha que fala sobre circuito simples, em que eu tenho uma associação de resistores. Atenção, quando você tiver um arranjo ou uma associação de resistores, esses arranjos podem ser simples ou mistos. Os arranjos simples são de dois tipos. O chamado arranjo em série. Arranjo em série é aquele arranjo em que a corrente elétrica tem um único caminho para circular por todos os dispositivos. Atenção com isso, anote aí. A corrente elétrica que passa por um elemento é a mesma que passa em todos os elementos. E aí a gente diz que essa corrente é a corrente do arranjo. Já a diferença de potencial dos resistores, cada um vai ter a sua DDP e a DDP do arranjo será a soma das DDPs dos elementos do circuito. Então, em série, eu tenho a mesma corrente e eu somo as DDPs. Já quando a gente fala de circuito simples, de arranjo em paralelo é o contrário, fique atento, futuro militar. Em paralelo, cada elemento vai ser percorrido por uma corrente elétrica
e a soma dessas correntes corresponde à corrente do arranjo. E todos os elementos estão associados sobre mesma DDP. Então, essa DDP, que é a DDP do arranjo, corresponde à DDP de cada elemento. Em série, eu repito a corrente e somo as DDPs. Em paralelo, eu somo as correntes e repito as DDPs. A resistência equivalente de uma associação em série é dada pelo somatório das resistências associadas. R1 mais R2 mais R3 e até a última resistência. Em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Então, fica 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. Em paralelo, existem dois casos particulares que vale a pena a gente chamar a atenção. O primeiro desses casos é quando eu tenho apenas dois resistores de resistências diferentes associadas. Neste caso, para facilitar a nossa vida, a gente pode usar a chamada regra prática. Basta lembrar que a resistência equivalente neste caso é o resultado do produto das resistências dividido pela soma delas. Importante, futuro militar, anote aí, isso só é válido para dois resistores. O segundo caso particular, ele é prático porque você pode calcular rapidamente sempre que as resistências forem todas iguais. Atenção, todos os resistores têm que apresentar a mesma resistência. Resistência 1 igual a resistência 2, igual a resistência 3, igual a todas as resistências até a N. Serão N resistências todos iguais. Todas as resistências iguais. Vou chamar esse valor de R. Neste caso, a resistência equivalente vai ser igual ao valor deste R dividido pelo número de resistores que estão associados. Quando forem apenas dois, produto pela soma. Quando você tiver N iguais, pega o valor de um desses resistores e divide pelo total do número de resistores que você tem. Para resolver a questão, ele diz que são dois resistores que estão associados de forma que eles são percorridos pela mesma corrente, ou seja, nós temos uma ligação em série. E aí eu já sei, se está em série, a resistência equivalente é a soma das resistências que estão associadas. Nessa questão, a resistência equivalente vai ser igual à soma da resistência 1, que é 4, mais a resistência do resistor 2, que é igual a 2. A resistência equivalente vai ser igual a 6 ohms. Está dizendo na questão que a DDP do arranjo é igual a 12 volts. E está pedindo quanto vale a corrente. Ora, se você sabe quem é a resistência equivalente e sabe quanto vale a DDP no arranjo, é só lembrar da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O valor de U é igual a 12. A resistência equivalente a gente acabou de encontrar é 6. O valor da corrente é o que eu procuro. Se 6 vezes I é igual a 12, I é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2 ampere. Alternativa correta, letra D. D de bora detonar, futuro militar. Para cima dela, essa prova é sua, esse é seu ano. Vamos juntos, acompanhe a próxima questão. SpaceX 2012. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, quando ela fornece uma corrente elétrica de 1 ampere a um resistor ôhmico, é de... Olha aí, futuro militar, uma questãozinha que envolve um gerador. A pilha é um gerador.
E é importante que você lembre, quando a questão falar sobre gerador, que o gerador ele tem uma grandeza característica chamada força eletromotriz. A força eletromotriz é a razão entre o trabalho da força elétrica e a carga que sofre essa força. A força eletromotriz é uma forma de tensão elétrica, é uma diferença de potencial. É a máxima diferença de potencial que é produzida por um gerador. Já a diferença de potencial que esse gerador oferece para o circuito, U, que é oferecida pelo circuito, é a diferença entre a força eletromotriz e a queda de tensão que acontece internamente dentro do gerador. Essa queda de tensão eu posso encontrar fazendo R vezes I. O gerador elétrico ele é um transformador de energia. Ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Normalmente energia potencial química, mas ele pode também transformar energia, por exemplo, energia mecânica em energia elétrica. Isso é o que acontece quando você tem um gerador de uma usina, por exemplo, do tipo hidráulica ou hidrelétrica, como normalmente é conhecido. Mas quando você tem um gerador, você tem um outro tipo de energia sendo transformada em energia elétrica. Só que, em geral, nessas transformações, você tem perdas de energia. Parte da energia é transformada de alguma forma em outra fonte de energia, como calor, que é o mais comum. E é por isso que o que vai para o circuito não é o total produzido, e sim o total produzido menos aquilo que é perdido dentro do próprio gerador. R aqui é a resistência interna e I aqui é a intensidade de corrente elétrica. Perceba que isso é uma expressão que a gente pode representar graficamente. A gente pode ter a chamada curva característica do gerador. Se você colocar o valor de U em função do valor de I, quando I é igual a zero, U é igual a E, o máximo valor da DDP. A partir daqui a gente tem um comportamento linear, já que o expoente de I é 1, e decrescente, já que o coeficiente é negativo. Então eu tenho um gráfico decrescente até um valor máximo de corrente. Essa corrente máxima é chamada de corrente de curto-circuito, pois quando você atinge a máxima corrente, o valor de U é igual a zero. Essa corrente máxima pode ser encontrada em função das características epsilon, que é a força eletromotriz, e R, que é a resistência elétrica. Essa corrente, que a gente também chama de ICC, ou corrente de curto-circuito, é encontrada pela razão entre a força eletromotriz e a resistência interna do gerador. Então anote isso aí. A curva característica do gerador é uma reta decrescente, cuja máxima corrente é a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna. E a chamada equação do gerador, que na verdade é uma função e não uma equação, é dada pelo valor de força eletromotriz subtraído de resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente. Para resolver essa questão é muito simples, bastava que você soubesse essa expressão, já que ele quer saber qual é o valor de U se a força eletromotriz da pilha é igual a 1,5, a resistência interna é dada e vale 0,05 e a intensidade de corrente é igual a 1. Substituindo os valores que você tem, você fica que U é igual a 1,5 menos 0,05 vezes 1 é o próprio 0,05. E aqui, atenção, futuro militar, certamente foi colocado dessa forma para que você tivesse dúvida na hora de fazer a operação. Não tenha. Sempre que você tiver que colocar uma subtração que tenha vírgula, coloque unidade embaixo de unidade. Então aqui eu tenho uma unidade, aí eu escrevo 1, vírgula. Aqui eu tenho 0 unidades, então eu escrevo 0, vírgula. E a seguir eu escrevo o restante dos algarismos, 1,5
e aqui 0,05. Perceba que 0 está embaixo de 5 porque são décimos da unidade. E esse 5 está na casa do centésimo da unidade. Não aparece aqui, mas eu posso considerar que aqui tem um 0. Na verdade, se a gente tivesse que falar aqui sobre precisão de medidas, 1,50 é diferente de 1,5. Só que esse detalhe não é necessário para a resolução dessa questão. Logo, você pode considerar que existe esse 0 sem prejuízo para a resolução da questão, e aí você faz 5 para 0, na verdade é 5 para 10, são 5, vem 1 para cá, 1 para 5, 4, repete a vírgula, 0 para 1 é 1. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 1,45 volts. A alternativa correta, item letra A. A de avante, tropa. Futuro militar. Papirar é necessário. Papire. Aproveite todo o tempo livre que você tiver. Invista, dedique-se, esforce-se. Esse é seu ano. Lembre que você pode. E aí, futuro militar, tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes. E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos, esse ano é um ano importante, o Brasil conta com você. Lembre que você pode.